fiel, né? Aqui ele é advogado. A Bíblia diz que vai ter um dia em que todos vão ter que comparecer ante um tribunal, né? Todos nós vamos ter que comparecer diante de um tribunal para prestar conta das nossas vidas, do que nós fizemos, do que nós deixamos de fazer. E enquanto estamos na terra, nós temos um advogado, Cristo Jesus. Ele se opõe ao inimigo das nossas almas, advogando e defendendo as nossas causas. Naquele dia ele vai se tornar juiz, né? Naquele dia ele vai ser juiz. Hoje ele é advogado. Seja qual for o teu problema, seja qual for a acusação que o inimigo tem lançado sobre a tua vida, saiba que você tem um advogado. E ele é fiel. Melhor de tudo, né, irmãos? Que tem advogados infiéis. Advogados que trabalham por dinheiro. Advogados que trabalham por interesse. Mas o nosso advogado é fiel. Glória a Deus, Pai. E ele tem prazer em defender Amém. a nossa causa. Aleluia. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Eu não estou enxergando a irmã Mari. Irmã Mari, passa aqui, amada. Fala alguma coisa também. A irmã Mari é da igreja pentecostal conservadora, na direção do pastor Laerte, né? E ela está conosco nesta manhã também. Oh, glória a Deus, Santo Testemunho. Estou ali no meu cantinho bem escondidinha, né? Mas eu cumprimento a todos os irmãos em Cristo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Olha, pastor Valdemar, dia 23 de janeiro agora, vai fazer 2 anos que pela primeira vez eu pisei na igreja, que em março eu me converti. Como é uma data para agradecimentos, se eu começar a desfiar o rosário aqui dos agradecimentos, mas também posso dizer que não foi assim de mão beijada, porque o cristão, né, pastor? Ele chora, ele luta. Mas, como falamos aqui, o advogado, e eu quero dizer que não é só advogado. No mundo nós não temos esperança quando nós estamos numa luta, porque vai o nosso eu na frente. Mas quando aceitamos a Jesus, quando nos regeneramos, quando nascemos de novo, aí as nossas lutas já não são nossas, não, porque aí nós temos alguém para pelejar conosco. E ainda agora, pastor Valdemar, muitas vezes eu me pergunto, mas por que, Senhor? A diferença, pastor Valdemar, que agora eu tenho a resposta, e esta resposta não vem do homem, vem de Deus, vem dos céus. Muitas vezes eu pergunto assim, mas eu, Senhor, quem sou eu? Eu não sou nada. Mas o Jesus que entrou na minha vida, esse Deus que me transformou, esse Deus que me remiu e me fez tantas maravilhas, Ele é grande na minha vida. Eu posso testificar isso, porque eu mesma muitas vezes não me reconheço. Muitas vezes eu não sei, eu digo, poxa, mas se fosse outrora, quem diria que eu teria essa reação como esta semana? Eu fui mais uma vez provada, e eu mesma me senti assim, ó, diferente no falar, diferente no agir, porque o cristão é assim, não é mesmo, pastor Valdemar? Somos a diferença. Eu sempre falo assim, que quando falamos, não é só a nossa voz que fala, o nosso corpo inteiro, ele fala por nós. É diferente da pessoa que está no mundo, que ainda não conheceu esse a Jesus. Mas como é lindo vivermos com esse Jesus o nosso dia a dia, o nosso levantar, o nosso deitar, até mesmo aqui. Coisa mais linda agora, sentada aqui com as irmãs, a irmã Hilda, que eu tive o prazer de conhecer hoje, com a irmã Janaína, eu digo, esta harmonia, pastor Valdemar, só no meio do povo de Deus. Porque se lá fora estão quebrando os pratos, não é? E como é linda essa harmonia, como Jesus transforma as vidas das pessoas. E eu tenho muito a agradecer. Um dos agradecimentos é o pastor Valdemar na minha vida. Este homem de Deus que traz aquela palavra, que traz aquele ensinamento, porque ensinar é um dom. Não é porque o pastor tem teologia, que o pastor escreve, ele é escritor, ele tem formação, ele tem o dom do ensinamento. Porque a maneira que ele trata cada um é diferente. Ele tem um modo especial. E desde o dia que eu conheci o pastor Valdemar na minha vida, eu senti aquele desejo de conhecer, porque eu estou dando os primeiros passos, eu estou engatinhando, e eu quero conhecer, eu quero saber por que o Senhor me trouxe. Porque eu dizia assim para o pastor Laerte, que é o meu pastor da igreja evangélica pentecostal conservadora, onde eu congrego, eu disse, pastor, se o Senhor me escolheu, como é Ele quem nos escolhe, não somos nós que vamos até Ele, é Ele que vem até nós. Se o Senhor me escolheu, se o Senhor me chamou, eu não quero ser apenas mais uma. Eu não quero só ficar no meio desse povo, nem sei o porquê.
Mas se o Senhor me trouxe, o Senhor me escolheu, eu quero ser algo no meio desse povo. Eu quero que o Senhor me use no meio desse povo. Eu não quero ser apenas um número com um livro, que eu nem sabia o que era uma Bíblia. Não quero botar um livro embaixo do braço, tirar tudo que eu tirei do mundo para estar aqui no meio desse povo. Por quê? E olha, eu estou vendo no agir de Deus, como o pastor Valdemar sempre falava, o Senhor tem algo muito importante na vida da irmã Mari, que de repente, algo muito acelerado, porque eu dizia, aos 60 anos, eu achei que eu estava perdendo muita coisa, eu não estava perdendo nada. Eu estava ganhando muita coisa que então eu não conhecia. E eu estou vendo o meu dia a dia, o Senhor agindo na minha vida, o Senhor transformando. E este ano então foi um ano de luta, sim. Muita luta, muita derrota até. Mas para quê? Para aprender. Porque quando nós estamos bem, nós não damos importância a nada. Nós estamos bem, vamos precisar de quê? Mas quando nós estamos na necessidade, quando nós estamos no sufoco, no aperto, aí vem aquele o porquê e vem o procurar, saber o porquê. E é isso que o Senhor faz. Ele trabalha justamente quando nós estamos em humildade. Eu observei a pregação de uma irmã que pregava sobre o fluxo, a mulher do fluxo de sangue, que é uma pregação que todos conhecem. Mas a maneira como essa mulher, como essa irmã pregou, foi diferente. Como ela diz, se esta mulher tocou lá no vestido de Cristo, é porque ela estava na humildade, ela estava se arrastando, ela não conseguia mais se levantar. Então nós temos que esquecer este eu nosso, nos humilhar para entender os mistérios de Deus, o que Deus quer de nós. E eu sou muito feliz, eu agradeço ao meu Deus todos os dias, porque Ele me remiu. E se você ainda está em dúvida, se você ainda não entendeu o que Jesus quer de você, pergunte para Ele, que Ele vai te responder, e você vai saber a diferença que faz nas nossas vidas o nome santo do Senhor Jesus. Eu também louvo pela vida deste pastor, pela sua esposa, sua família, pelo esse ministério também, que eu aprendi a amar. Apesar de não pertencer, mas somos um em Cristo, eu também amo a estes irmãos deste ministério. E eu só tenho a dizer, muito obrigado, Senhor, e que o Senhor continue cada vez mais em nossas vidas, nos abençoando. Obrigado. Irmãos, nós pedimos aos pais, às mães, né, que sirvam as crianças primeiro, e eu preciso de uma ajuda de alguns jovens aqui. Nós queremos pegar essa mesa, colocar para lá, tirar aquela de lá para formar uma outra mesa grande aqui, arredando essas aqui.